Olá, tudo bem? Bom dia! Estamos iniciando mais um culto matinal e mais uma segunda-feira cheia de bênçãos que Deus nos concedeu. Como você passou de ontem para hoje? Você dormiu bem? Se você dormiu bem, coloca um joinha aqui. Ah, meu Rogério, não dormi muito bem. Coloca um joinha ao contrário aqui no comentário, tá? Não é para dar joinha ao contrário aqui no nosso link. Coloca aqui no chat ou no comentário se você não dormiu bem. Mas, bom, se você não dormiu bem, eu espero que você passe o restante do dia bem. Em nome de Jesus, o teu dia vai ser maravilhoso de paz e de bênçãos. E para você que está assistindo, talvez à noite, eu desejo que o teu dia tenha sido maravilhoso e abençoado. Apesar das lutas que nós temos que travar diariamente, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, é muito bom ter vocês aqui. Esse canal existe para levar a palavra de Deus a muitos lares. E nessa semana nós estamos estudando o assunto a plenitude da divindade. Plenitude da divindade voltada para o Espírito Santo, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa especial, que deve ser conhecida por todas as pessoas. Precisamos dele, dependemos dele todos os dias de nossas vidas. Jesus foi para o céu, mas ele enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, nosso companheiro, nosso ajudador diário. Entrega o teu coração para ele e você será muito, muito, muito feliz, tá bom? Não esqueça do like, não esqueça de compartilhar o culto, não esqueça de colocar aqui no comentário para você que não está assistindo ao vivo ou no chat para você que está ao vivo, o seu pedido de oração, a sua gratidão e o seu comentário. Vamos ler o verso bíblico para a base da oração que se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Amém, amém, maravilha. O Espírito Santo, ele nos anuncia as coisas que vão ainda acontecer e ele quer revelar para nós coisas ocultas que nós não sabemos. Esse é o Espírito Santo. Vamos buscar a Deus em oração nesse momento? Convido você, se puder, a ajoelhar-se juntamente comigo. Santo Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por mais uma segunda-feira maravilhosa de paz, de bênçãos e de graça que o Senhor está nos concedendo de coração. Muito obrigado, Senhor. Rendemos a Ti nossas vidas, rendemos a Ti nossos corações, entregamos-nos ao Teu Santo e Bom Espírito, suplicando que Ele venha fazer morada em nossos corações, venha transformar as nossas vidas, transformar-nos, ó Deus, e colocar nossas vidas em conformidade com a Tua palavra. Abrimos nossos corações para recebê-lo nesse momento. Essas graças te suplicamos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Coisa boa é poder começar uma manhã de segunda-feira na presença de Deus. Como é que está sendo o teu ano? Está sendo bom? Coloca aqui no chat algum comentário ou no comentário para você que não está no culto ao vivo. Como que está sendo o teu ano? Está sendo bom? Está sendo maravilhoso? Irmão Rogério, estou passando por algumas lutas e dificuldades. Creia que você será vitorioso em Jesus. As lutas vêm e as lutas vão, elas não ficam para sempre. Eu quero lembrar você que está acompanhando os pedidos de oração, de colocar aqui no teu caderninho de oração, tá bom? Aquele pedido especial que você sentiu tocado por orar nesse dia, ou até durante a semana mesmo. Coloca no teu caderninho de oração os pedidos de oração. Coloca aqui
se você se sentiu tocado por um pedido especial, se você quer orar por todos os pedidos, coloca aqui no teu caderninho de oração todos os nomes das pessoas e vamos lembrar delas durante a semana, tá bom? Nós vamos ficar com a palavra de Deus nesse momento. Abra o seu coração para receber a palavra do Senhor. Olá, queridos irmãos, nós estamos aqui começando mais esse bate-papo, mais essa conversa sobre esse tema tão importante, como já foi anunciado aí durante essa semana. Nós estamos falando um pouco sobre a plenitude da divindade, dando ênfase aqui à terceira pessoa da divindade, ao Espírito Santo. Eu fico muito feliz em poder estar aqui nesse bate-papo juntamente com vocês que estão aí do outro lado e também fico feliz em estar aqui na companhia do nosso querido amigo e pastor Davi Paz Silva. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Mais uma vez, é um grande prazer. A gente se deleita em poder estudar a palavra de Deus junto, né? Com certeza. Sempre que nós nos contactamos com a palavra, nós nos enriquecemos da espiritualidade, né? Com certeza. E hoje, pastor, nós vamos estudar justamente sobre... nós estamos estudando justamente sobre aquele que nos dá a compreensão da palavra, né? Aliás, nós precisamos dele aqui, agora, com certeza, para que a gente possa entender o que ele inspirou os profetas e os apóstolos a escreverem, né? Com certeza. Então, é justamente através dele que nos dá a compreensão da palavra, é justamente sobre ele que nós estamos falando aqui durante essa semana. E aí nós vamos ver o tema de hoje, segunda-feira, o tema é um ser misterioso. E aí nós vamos entender um pouquinho sobre a natureza do Espírito Santo ou ver o que é disponibilizado para a gente sobre esse tema, né, na palavra de Deus. E aí a primeira pergunta, irmão Davi, sobre o tema de hoje que eu quero trazer para o irmão é o seguinte: o Espírito Santo, ele é um ser misterioso? É um ser que é difícil de compreender ou ao mesmo tempo é fácil? Explica para a gente um pouquinho sobre o que o irmão entende a respeito dessa pergunta. É um ser misterioso ou não? O que o irmão diz? Eu gostaria de primeiro dizer o seguinte, que às vezes nós corremos o risco de especular, né? Uhum. Então, eu volto para Deuteronômio 29, né? Isso. Que nós devemos ficar presos ao que está revelado. Agora, quando falamos de mistério, o Espírito diz assim, se eu entendesse tudo a respeito de Deus, ele deixaria de ser Deus e eu deixaria de ser homem. Com certeza. Então, na realidade, os três seres, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão envolvidos em mistério que nós não alcançamos. O que nós podemos aprender deles é que é o caráter deles, caráter de amor, de misericórdia, de salvação, e também a missão deles, que estudar a natureza do Espírito Santo é difícil. Com certeza. Porque como que eu posso entender um ser que trabalha ao mesmo tempo no coração de bilhões de pessoas? Quer dizer que isso aí ultrapassa a nossa capacidade de compreensão, né? E ele não erra, né, irmão Davi? Não há, assim, uma situação onde o Espírito Santo possa falar, aquela pessoa lá na Rússia, eu não tenho conhecimento do que está acontecendo com ela. Alcançada, né? Ou seja, ele não erra nessa obra dele. Não, ele atinge todas as pessoas, né? Muito bem. Então, eu diria o seguinte, então, o que nos interessa bastante é entender quem ele é uma pessoa, faz parte da divindade integral, e qual é o trabalho que ele faz. Estudar sobre a natureza dele é difícil e praticamente impossível de compreender. Agora, irmão Davi, entre a gente estudar sobre a natureza do Espírito Santo, existem algumas coisas que dá para a gente afirmar que ele, por exemplo, não é, como, por exemplo, tem muitos que ensinam ou creem que o Espírito Santo é uma força. Alguns falam que ele é uma energia, né, que não é um ser pessoal. Então, a gente pode afirmar com base na Bíblia de que algumas coisas que é apresentada a respeito do Espírito Santo não é verdade? Note bem, uma vez eu recebi uma visita de uma pessoa, de uma organização religiosa, e eu trouxe para ele Isaías capítulo 6, né? Uhum. E ali o profeta diz que ele viu o Senhor num alto sublime trono. E de repente, Isaías teve aquela visão. Uhum. E agora, aqui diz assim, o Senhor
perguntou, né? A quem enviaremos, quem há de ir por nós? E Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu perguntei à pessoa, quem é esse elemento que está aqui no capítulo 6? Diz que o Senhor, né? É o capítulo 6 de Isaías. Capítulo 6 Isaías, de capítulo 6. Isaías. Você que está em casa aí, que estiver com a Bíblia, pode acompanhar. Olha, isso aqui é muito importante compreender. Aqui diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai, diz a este povo, ouvi, não entendeis, vede, mas não percebeis, torna o coração desse povo insensível, etc. Aí eu perguntei à pessoa, quem é esse Senhor aqui que perguntou a quem enviaremos? Ele falou assim, é Jeová. Eu falei, tá certo, ele é Jeová mesmo. Bem, aí nós fomos para Atos 28, e aqui no Atos 28 diz que esse Senhor é o Espírito Santo. Então isso aqui prova que ele ele é uma pessoa, ele é divino, e é ele que trabalha no coração do povo. Deixa eu ler esse texto aqui. Pode ler para a gente. Eu acho que é muito fundamental compreendermos, né? Então aqui no capítulo 28 de Atos, no versículo 25, aqui diz que Paulo ele estava discutindo com os judeus e disse assim, havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, Paulo, essas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Olha aí. E aqui cita até as palavras, vai, diz este povo, de ouvido ouvireis, não entendereis. Então, se você liga Isaías 6:8 com Atos 28, 25, 26 ali, você vê que aquele Senhor que na Bíblia aparece como Jeová é o Espírito Santo. Olha aí. Ele é Deus, ele é uma pessoa. Muito bem, né? Então a gente pode entender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Agora, irmão Davi, a próxima pergunta que eu queria fazer para o irmão é o seguinte, o Espírito Santo, somos nós que temos acesso a ele? Ou é ele que tem acesso a nós? Como é que funciona essa obra entre o Espírito Santo e o ser humano ao mesmo tempo? Isso aqui nós podemos aplicar aos três da divindade. Note bem, depois que o homem pecou, ele fugiu de Deus, né? Ele perdeu acesso a Deus. Então é por isso que quando encontramos Adão e Eva pecando, Deus é que vem buscá-los. Então o homem por si mesmo ele não tem acesso a Deus, nem ao Pai, nem ao Filho, nem ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem acesso a nós. É ele que vem trabalhar em nosso coração. Então o homem por si mesmo está perdido, ele não tem acesso à divindade. Então, em vez do homem procurar Deus, é Deus quem procura o homem. Embora a Bíblia diz assim, quando me buscar todo o coração e tal. Mas nós só podemos buscar a Deus depois que ele nos busca. Ou seja, até a vontade ou o desejo de buscar, que às vezes a gente acha que isso é de nós, né? É obra do homem, mas até então esse querer é obra de Deus. É obra de Deus na nossa vida. Santo. Né? Então, o Espírito Santo, vamos ver lá em São João, né? É ele que convence do pecado, é ele que mostra que nós estamos perdidos, é ele que mostra que nós somos sujeitos a um juízo e ele que revela a justiça de Cristo. Então, o homem por si mesmo não tem nada de acesso. É Deus quem o busca, né? É por isso, irmão Davi, que o mérito da salvação de cada alma que for salva é um mérito de Cristo. Totalmente divino. Porque às vezes a gente pensa assim, você que de casa aí que está nos assistindo, às vezes a gente pensa assim, não, mas a decisão eu tenho que fazer, a escolha eu tenho que fazer. E realmente a gente faz essa escolha, essa decisão. Mas quem nos motiva ou põe essa escolha em nós... A própria capacidade de escolher é obra dele também. É obra dele também. Ou seja, o ser humano por si só, ele não seria capaz de fazer essa escolha, não, de trilhar esse caminho, de buscar uma vida de obediência, de santificação. Então eu posso entender que realmente a obra do Espírito Santo em nós é importante e ao mesmo tempo faz-se necessário a gente compreender o que ele realiza em nossa vida, né? Então muitos têm negligenciado a obra do Espírito Santo por ignorar a personalidade, a divindade dele, né? Então note bem, Efésios capítulo 2 diz que o homem está morto, em ofensas e pecados. O que o morto pode fazer?
Nada. Né? Então é Deus que toma a iniciativa. E Deus alcança o ser humano através do Espírito Santo. Maravilha. Então a gente pôde compreender um pouco mais aqui ao estudar esse tema, ao estudar esse assunto sobre a obra do Espírito Santo. E como é o título, né? O Espírito Santo, o título de hoje, segunda-feira, é um ser misterioso. A gente pode entender através disso que o Espírito Santo está envolvido em mistérios, né, pastor? Está. Como o irmão comentou, assim como o Pai e o Filho, está envolvido em mistérios, embora tenha algumas coisas que a gente consegue compreender na Bíblia. Então, por exemplo, o que nós precisamos compreender sobre a divindade? Deus é amor, o Espírito Santo é chamado Espírito de amor também, né? Uhum. Ele que põe o amor em nosso coração. Aliás, em Romanos 5, verso 5, diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. Uhum. Então, ele é a fonte de amor. Uhum. É o Espírito de amor, né? Então, realmente, o que nós precisamos aprender acerca da divindade? Então, Deus é amor. Quando falamos Deus aqui, nos referimos aos três. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus é justiça, Deus é sabedoria, Deus é poder, Deus é eternidade, né? Então, sempre que nos referimos a Deus, os atributos divinos, isso aqui envolve os três. Uhum. Agora, irmão, me veio uma pergunta rapidinho para a gente poder fechar aqui o tema de hoje. Embora existam esses mistérios que envolvem o Espírito Santo, né, e a divindade, a falta de compreender ou de alcançar o conhecimento sobre esses mistérios afeta a pessoa de alcançar a compreensão sobre a salvação? Porque às vezes pode vir essa dúvida ou esse pensamento, não, como é que eu vou ser salvo se eu não entendo tudo? Para compreender sobre a salvação, nós temos todo o conhecimento necessário para sermos salvos ou falta alguma coisa? O que o irmão diz? Aqui entra um problema, quer dizer, nós não somos salvos pela nossa capacidade intelectual. Tá claro? Mesmo. Aí cairíamos na obra, né? Uhum. Sou salvo porque eu tenho capacidade? Não. Então, há muitas pessoas que não conhecem a teologia, mas vivem a teologia. Vivem a teologia. Então, o que acontece? Quando o Espírito Santo trabalha no coração de uma pessoa, vamos citar aqui um ébrio, né? O ébrio às vezes está julgado na calçada lá, bêbado, e ele fica assim pensando, poxa vida, mas eu aqui nessa condição, a minha esposa lá com necessidade, meus filhos, né? Quem é que está pondo aquilo na cabeça dele? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, nem sempre podemos compreender tudo a respeito do caráter, porque eu faço a diferença assim. Estudar a natureza do Espírito Santo é uma coisa muito complicada, não temos condições, não é? Mas estudar o seu caráter, a sua divindade, o seu poder é essencial. Agora eu diria o seguinte também, há certas heresias, por exemplo, que diz que o Espírito Santo é apenas uma força, é apenas uma energia, isso aqui empobrece o nosso conhecimento, isso aqui impede, né? Quer dizer, se eu não dou o devido valor ao Espírito Santo como divino, e ele é o principal agente de salvação. Então eu diria assim, Jesus é o autor da salvação, mas o agente que torna a salvação acessível ao ser humano é o Espírito Santo. E o que ele espera de nós, ou o que o céu espera de nós, é possível a gente compreender também, né? Claro que tudo está revelado, né? Porque a Bíblia é um livro que você pode ler 50 vezes e toda vez que lê você vai aprender coisa. Aprende alguma coisa. É uma fonte inesgotável, né? Agora, outra coisa é que sem o Espírito Santo não podemos entender a Bíblia também, né? Com certeza. Muito bem, irmãos, nós acabamos aí de conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, conseguimos compreender um pouco mais sobre a obra do Espírito Santo, embora não vamos entender tudo, né? Como o irmão Davi aqui comentou, mas conseguimos relembrar alguns pontos e entender um pouco mais sobre esse assunto. E a partir de amanhã nós vamos voltar aqui e estaremos novamente falando sobre a plenitude da divindade, com um tema específico para o dia de amanhã. A gente aguarda você lá e eu quero agradecer aqui a presença do pastor por ter partilhado conosco esse conhecimento. Olha, é um grande prazer. A gente, sempre que participa disso aqui, Deus nos enriquece com o conhecimento, né? Com certeza. É Ele quem faz isso. Muito bem. Que Deus abençoe a sua vida e amanhã estaremos aqui pela graça de Deus. Até mais. Amém, amém. Maravilha. Muito obrigado, Senhor, por essa preciosa
mensagem. Você viu o quão importante é entender este assunto, o quão importante é compreender a pessoa do Espírito Santo? Ele é uma pessoa especial. Ele é nosso amigo, nosso companheiro, nosso ajudador, nosso auxiliador, aquele que está ao nosso lado o tempo todo, à nossa disposição, só esperando que a gente chegue e clame por ajuda. Ele está aqui ao nosso lado para nos ajudar, para nos auxiliar. Estamos chegando ao final de mais um culto matinal e eu quero convidar você a orar juntamente comigo. Vamos buscar a presença de Deus com uma oração? Vamos orar. Santo Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, pela graça de podermos ter passado esses minutos em Tua presença. E queremos continuar assim, Senhor, todos os dias de nossas vidas, juntinho contigo, coladinho com o Senhor, em comunhão. Transforma as nossas vidas, transforma os nossos corações. Que esse ano de 2024, Senhor, seja diferente do ano de 2023, que possamos dedicar mais tempo para estar contigo, em comunhão com o Senhor, estudo da Tua palavra, que o Senhor venha fazer morada em nossos corações. Eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos, não só nossas vidas, mas também as vidas de todos aqueles que apresentaram seus pedidos de oração, tanto no culto ao vivo quanto no comentário. Deus bendito, nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu auxílio, do Teu socorro, porque Tu és o nosso auxílio, o nosso socorro, a nossa segurança. Vivemos num mundo tão instável, tão cheio de maldade, de desgraças e calamidades, ó Deus. Mas nós entregamos a Ti todos os pedidos de oração que foram apresentados aqui. Só conhece as nossas demandas, as nossas necessidades, as nossas urgências. Por isso, ó Deus, atenda os nossos clamores. Essas graças suplicamos e agradecemos no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Esperamos você amanhã no nosso culto. Até lá. Para sempre adorai ao Senhor, seja honra, glória e louvor. Adorai, para sempre adorai. Cristo morreu, ressuscitou e vivo está. Saudade.